Não foi bem uma provocação, né? Surgiu no grupo a necessidade de mais esclarecimentos, né? Quanto à questão dos prazos de entrega e tudo mais. Ana, faz a preleção para nós. Ana, Bom, a preleção que ele se refere é uma oração, é falar alguma coisa aí, Pedindo fazer a uma descrição. Deus, certo? isso aí pode ser com você que já está acostumada a participar Não, da. eu quero que você pudesse fazer para nós. Será possível? Sim, claro. Então, façam para nós. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, Isso. clareie a nossa mente para que a gente entenda que o intuito aqui é a gente entender e aprender cada dia mais, e só é possível isso com a graça de Deus. Então, diante disso, peçamos a proteção dele para que sejamos bem-sucedidos, que tudo que seja discutido aqui seja entendido e que seja para o bem da nossa classe, o bem dessas obrigações que a gente tem aí para frente, né? Tantos desafios, e só é possível com a presença de Deus na nossa vida. Ótimo. Então, vamos orar para fazer isso, aquela oração que ele mesmo ensinou. Pai Uhum. nosso, Que estais nos céus, santificado seja o santificado vosso seja o nome, vosso nome, venha a venha a nós nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então, eu vou passar a primeira palavra para o nosso colega Cleibe, para ele dar uma explanação rapidamente para nós. Tá? Ok. É, Uma eu vou palavra, explanar. Bom, a questão é para falar sobre as empresas do grupo 3 que estão iniciando agora a obrigação, né? O sistema hoje, assim como já foi preparado para o grupo 1 e para o grupo 2, ele já está pronto para a gente estar fazendo o envio. O que mudou na prática? O portal do E-Social, a partir do dia 10, começa a receber eventos que, porventura, não precisam receber informações relacionadas às verbas, como, por exemplo, o S2299, que é o desligamento, que é a rescisão, que vocês já estão enviando desde sempre, né? Qual que é a diferença? Quando começa a obrigação da terceira fase, aí, junto com o desligamento, nós devemos enviar as verbas. Isso já está na programação. Então, se você está mandando alguma rescisão com data igual ou posterior ao dia 10, já vai ser enviado. Com relação à folha, que é o evento S1200, o que eu entendo que nós vamos enviar essa folha agora. A folha de maio, você vai enviá-la a partir do início de junho, né? E, se for o caso, os pagamentos correspondentes. Lembrando que para você fazer o fechamento da folha, não é obrigatório que tenha lá o que conste os pagamentos, tá? O que ele exige é que a gente envie a folha, que é o evento S1200. O que o E-Social faz? Se você for fazer o fechamento da folha, que é quando você passa a régua em tudo, e vale a pena observar que quando a gente fala que vai fechar a folha da empresa, partindo do princípio que a empresa tem a matriz e uma filial, duas, seja lá quantas forem, todas as empresas, ou seja, matriz e filiais, devem enviar os dados da folha para só depois a gente fazer um fechamento, tá? O fechamento ele é único, ou seja, a gente fecha a raiz do CNPJ, tá? Não tem fechamento individual, ele é único. Então, vamos pensar também na situação que eu tenho uma empresa que tem filiais em 10 estados, e cada lugar vai ter um escritório tomando conta de uma filial. Eles vão estar enviando as folhas, e um deles vai ter que fazer o fechamento, tá? Porque o fechamento ele é único, como eu já disse. Mas fora essa questão,
a terceira fase, para quem é do grupo 3, as regras são as mesmas do grupo 2 e do grupo 1. Ou seja, só que começou agora no dia 10 de maio, tá? Em princípio, é isso. Everaldo, o Cleiton já fez a explanação dele aí. Continua conduzindo aí, por favor. Continuar. Não, ok, eu estou pronto. O que foi, Cleiton? O grupo 3 é isso aí, gente, não tem o que falar, ué. Assim, é o que a gente já está fazendo desde 2018. Qual é a dúvida, qual o questionamento? Eu preciso ser... Tá bom. Eu preciso ser... Eu quero fazer uma pergunta. Tá, quem é que quer fazer pergunta? Eu, Vander. Wander, pode fazer, Wander. O Cleiton, eu quero saber o seguinte, vai ter como nós fazer o teste a partir de agora, o nosso programa tem essa opção, ou não? A gente testar o fechamento? Não, porque você já está em modo de produção, tá? Você já está em modo de produção. Aí já não dá mais para fazer teste, tá? Ok, eu esqueci desse detalhe. Nós que já estamos enviando, essa questão do teste, né, do ambiente de homologação, a gente sempre teve essa preocupação lá no começo. Mas o que tem de diferente hoje na terceira fase? É você fazer o fechamento da folha, e acho que o grande problema que vocês, quando eu falo vocês, seria para aqueles que ainda não enviaram nada da terceira fase, né? Mas, assim, uma das questões que pode acontecer com uma certa frequência é, às vezes, o fato de a gente estar usando uma rubrica que você criou agora e que, por acaso, você não havia enviado anteriormente, lá, o evento S1010. Então, essa rubrica tem que estar lá no portal para ele recepcionar, tá? Mas se você mandou não está correto, a gente também vai ter a opção de você entrar lá e excluir aquela folha, que é o S1200, né? Fez a apuração, não deu certo, então tem que analisar cada rubrica que está lá dentro, se tiver que corrigir a configuração de uma rubrica, porque às vezes ela não está com indicativo de contribuição previdenciária, ou de imposto de renda, ou de FGTS, né? Fazer a correção da rubrica para novamente enviar a folha. Mas você pode enviar, você pode excluir sem nenhum problema, tá? Então, a questão de fazer teste para as empresas que já estão em produção, mesmo sendo somente na fase 1 e 2, agora testar já não dá mais. Você teria que começar uma outra empresa só para fazer isso aí. Mas eu creio que não há necessidade dessa preocupação, Wander, tá? Tá certo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu não sei se eu estou passando na frente, mas como que nós podemos conferir essas rubricas no nosso programa com as rubricas sociais, se está certo? Como que é esse procedimento? Porque eu vi uns comentários no grupo aí falando sobre isso. Conferir as rúbricas, né, antes de enviar essas folhas. Como que eu faço isso? Você vai entrar lá no portal, na parte de tabelas, tá lá as rubricas. E você vai chamando o código delas e vai verificando lá a configuração delas, hein? Dentro do portal. A configuração delas dentro do portal. Você não quer saber se a rubrica está correta lá dentro do portal? A configuração dela? Isso. Então, é lá dentro do portal, aí. Você vai acessar a empresa, como você já acessou para ver empregado, dados do empregador, né? Certo. Lá na parte de tabelas tem lá rubricas, assim como tem cargos, quadro de horário, né? Aí na parte de rubricas, você vai acessar a rubrica que você quer analisar, coloca o código dela e ele vai te dar a relação que tem lá. Você acessa e verifica a configuração dela. Se alguma coisa não estiver em conformidade com aquilo que você espera, aí você pode fazer a alteração ali mesmo, ou voltar no nosso sistema e fazer o ajuste e enviar novamente. Então, o ideal, mas no caso ideal, então seria eu fazer esse ajuste dessas rubricas que estiver errado no nosso programa, né? Que você tem que enviar por ela, né? Isso, exatamente. Certo. Beleza. O seguinte, pessoal. Primeiro, vocês levantam a mãozinha e não ligam o microfone. Pode, Cláudio, desliga o microfone. Celimar, desliga o microfone. Celimar. Aí a Ana está aí para falar agora. Ana, faz a sua pergunta. Liga o microfone e faz a sua pergunta. Então, porque a maioria das pessoas, tem
maioria não, muitas pessoas só têm empresa do grupo 3, que é o meu caso. Eu só tinha umazinha que era do grupo 2, então ela serviu de escola para eu aprender em parte, né? Então, Cleibe, é uma sugestão que poderia ser feito vídeos curtinhos. É o vídeo do 1200, aí faz um vídeo do 1210, por etapas, porque aí fica mais fácil para a gente entender. Por exemplo, você está com dificuldade no S1210, aí você já tem aquele videozinho, vídeos curtos, mostrando no programa ali, olha, o pagamento é isso, você tem que ir ali, tem que ajeitar ali os pagamentos para ser enviado, depois você vai enviar o 1.200, depois o fechamento, vai lá no portal, confere, porque aí fica mais fácil. Porque realmente, para quem é do grupo 3, que não tem nenhuma experiência nisso aí, vai ser difícil. Assim, porque é coisa nova e é muita coisa para a gente fazer de uma vez só. Eu só vou fazer uma pergunta, Ana, por favor. Agora, a dificuldade, parece que agora é só os pagamentos, até 10. Se mandaram de 10, não aceitaram. Né? Então, eu gostaria de saber quem de vocês aí que nunca mandou nada do E-Social. Tá, aí. Não, não é nada, né, Veraldo? Seria a fase 3, né? É a terceira fase. Eu estou falando para a Ana, quem não mandou nada. Ah, tá. É isso que eu estou fazendo a pergunta. No E-Social não pode existir quem não tenha mandado nada ainda. Pois é, mas o pessoal já estava mandando. Agora é a fase 3, agora o Cleibe vai explicar isso aí, inclusive, e foi aqui no dia 10. Inclusive saiu uma portaria, me parece que tem o Fábio não está presente, porque essa discussão surgiu com a Ana colocando lá, e o Fábio falou que ele é obrigado a mandar, certo, o mês de abril. Aí depois falou que não era obrigado. Então, eu queria essa discussão, certo? Exatamente para a gente resolver esse problema, se está obrigado a mandar o abril ou se não está obrigado. Essa foi a discussão, a provocação que a Ana fez. Eu não estou falando de provocação de sentido ruim, Ana. Foi um sentido bom. Você provocou o assunto, por isso que tem aqui 72 pessoas interessadas no assunto. Porque naquele dia... o interesse da pessoa, Ana, era bem menor do que o interesse de hoje, certo? Então, tem 72 pessoas que interessadas no caso. Então, nós vamos focar exatamente em cima desse caso. Agora, o Vanildo está aí presente? Não está. O seu Fábio está aí presente? Não está. Então, eles que deveriam... O Fábio que deveria ter mandado... O Vanildo está presente. Quem? O Vanildo está aqui presente. Tá bem, então eu vou conversar com o Vanildo. O Fábio que deveria ter mandado para o Cleibe, como que ia comportar. Mas, de qualquer maneira, o Vanildo também tocou nesse assunto, e eu gostaria que o Vanildo tocasse no assunto, ver se é obrigado ou não, bem claramente, certo? Se é obrigado a mandar alguma coisa do mês de abril. Vanildo, com a palavra. Aí não. Vanildo. Ele está presente, está com o microfone aberto. Só se ele saiu. Só se ele deu a saída alguma coisa. Deixa eu complementar um pouquinho. Aquele dia, o que foi levantado, na realidade, foi só uma grande confusão com relação aos manuais. Porque na primeira fase lá do primeiro grupo, tinha que mandar o pagamento referente ao mês 4, ou referente ao mês anterior. E aí a nossa dúvida surgiu foi essa, se a gente teria agora que enviar os pagamentos do mês 4. E não é preciso, no novo manual, não precisa. Foi essa a maior confusão que aconteceu. Bom dia a todos. Foi questão manual mesmo, de interpretação, de entendimento. Tá. Então, o Vanildo está aí agora. Vai, Vanildo. Fala, Vanildo. Vanildo, você está com alguma dificuldade? O seguinte, o Vanildo... Everaldo, quando o Vanildo resolve o problema técnico lá, deixa eu falar. Essa questão de ter que enviar a folha do mês anterior ao início da obrigação, pensando nos pagamentos,
Porque tem muita coisa aqui que às vezes a gente não vai achar escrito em lugar nenhum, tá? E às vezes você vai achar escrito e o comportamento final, na prática, a funcionalidade acaba sendo outra. Então, o que a gente tem que fazer? Nós vamos ter que fechar a folha de maio, enviar a folha, fazer os pagamentos, se for o caso, né? Informar os pagamentos para transmitir. Se ele exigir, o que nós vamos fazer? A gente envia a folha do mês de abril, não tem problema. A folha já está lá feita, né? A gente só vai transmitir. O E-Social recebeu? Se ele recebeu a folha do mês 4 para a empresa do grupo 3, beleza. Se ele não recepcionar, porque o fiel da balança não sou eu, não é o Fábio, nem a Ana, é o próprio E-Social. Porque tem coisas que a gente vai tentar fazer que não deixa. Vocês mesmos sabem, se você fosse enviar em março a folha, né, o S1.200 para a empresa do grupo 3, o E-Social vai rejeitar. Ele rejeita, simples assim. Então, às vezes a gente vai ficar aqui discutindo e a gente vai ter que sentir isso aí na prática. Em princípio, eu tenho que mandar a folha do mês de abril? Não, porque a obrigação está começando agora. Mas se tiver que enviar pensando nos pagamentos, a gente faz o envio, porque vai existir e vai servir tão somente para pagamento, tá? Então, sendo obrigado ou não, a gente vai sentir isso aqui agora. De repente, pode até fazer um teste, já pode mandar a folha do mês de abril. Se quiser, vamos trabalhar essa questão, tá? É nesse sentido. E só falando a questão da Ana, que ela também está provocando, né? E eu provocar aí no bom sentido, a questão da gente fazer um material aí para o pessoal aí que ainda não mexeu com a terceira fase, aliás, fazer o vídeo, né? Eu estou querendo primeiro fazer um manual, porque eu acho que fica uma coisa mais fácil de circular e a gente ter em mãos também, né? Até imprimir isso aí para ficar ali no cantinho da nossa mesa. E depois disso, aí sim eu faria um vídeo. Porque eu já quero ver se eu faço um vídeo contemplando algumas informações relacionadas ao processo de simplificação, que não é pauta dessa reunião e eu nem estou preparado para discutir sobre isso. Mas eu vou me propor aqui, aí eu preciso, pelo menos até a próxima semana, para eu implementar essa parte, né, essa documentação do que tem que ser feito na terceira fase para vocês. Aí eu faço um passo a passo, né? Vou tentar contemplar também as outras fases, porque, querendo ou não, é um documento, é um manual, e isso acaba sendo útil para todo mundo, para vocês, para mim, porque às vezes tem coisas que eu implemento aqui hoje, e daqui 3, 4 meses eu não lembro mais, então eu também tenho que recorrer a isso, porque são muitas informações, muitos detalhes, muitas rotinas, né, regras que a gente tem que fazer. Aliás, executar as regras que eles mesmos determinam. Então, eu ia pedir, assim, algo em torno de uma semana, viu, Everaldo, para eu tentar implementar esse manual, ainda não o vídeo, um manual, porque aí eu consigo contemplar mais coisas, mais situações no manual, e a gente torna isso público, tá? Claro que a equipe do nosso suporte, com relação à terceira fase, também vai conseguir orientar vocês. Por quê? Porque essa realidade da terceira fase, para o grupo 1 e 2, já acontece. Então, a gente já vivencia isso aí, tá? Então, a gente consegue te auxiliar, tirar dúvidas, resolver problemas, ou vão ter situações novas também que vão acontecer, e a gente acaba, às vezes, tem que ir atrás de soluções que a gente até então não tinha passado por essa situação. Mas nós, aí quando eu falo nós aqui, o suporte e eu, pensando na terceira fase, a gente tem como estar ajudando sim, tá? Mas eu vou ver com o Everaldo, a gente trabalha aí esse manual para a semana que vem, e num segundo momento, que eu não vou definir aqui quando, aí nós vamos trabalhar esses vídeos, né, essas cápsulas menores, que eu acho que é interessante, pequenos vídeos sobre assuntos específicos dentro da terceira fase, se for o caso. Inclusive o Danilo, que é do suporte, com a Pâmela, já estavam preparando alguma coisa nesse sentido. De repente, esse vídeo nem será feito por mim, provavelmente por alguém do nosso suporte, tá? Então, fica aqui o meu compromisso. Depois eu só vou alinhar com o Everaldo a data que eu solto esse manual, mas ciente que tem que ser o mais rápido possível para vocês. É isso. Bem, antes de eu perguntar ao próximo, que não tem nenhuma mão levantada aqui, levanta a mão quem quer perguntar. Tem mãos aí levantadas, Everaldo. Cadê? Eu não estou vendo. Alex Pereira, Juliana, Guilherme, Marta Ferreira, Cristiane. Eu não estou vendo ele aqui. Ó. Bem, seguinte, antes de eu passar, realmente eu não estou vendo ele aqui. Antes de eu passar, eu gostaria o seguinte, gente.
eu acho que todos vocês devem também apresentar o ECD. Só porque eu me lembrei aqui, eu estou passando para você, eu estou vendo que tem 70 e tantas pessoas aqui, muita gente. Então, não deixe para a última hora, gente. Vamos fazer a contabilidade também, e também o ECD é uma coisa... Depois que a gente pega a manha do ECD, é coisa muito simples, certo? É muito simplória mesmo. Então, é só pegar a manha do ECD para a gente fazer, exatamente também do o E-Social. É só pegar a manha para fazer. Mas vocês têm que estar olhando, lendo como que se comporta. E quando a gente solicitar para vocês, ou agora mesmo, eu estou pedindo para vocês entrar em contato comigo para verificar como que está o plano de conta, como que, se vocês estão aptos a apresentar o ECD, e eu fiquei ontem, certo? Ontem não deu, porque é depois das 2 horas, e fiquei esperando, certo, o pessoal ligar, e o pessoal não me liga. Aí depois, quando chega no mesmo dia, é um telefonema em cima do outro, certo? Então, por favor, gente, não deixe para a última hora para a gente apresentar o ECD e depois apresentar o ECF. Porque o caso do ECD, as firmas do Simples Nacional faz o ECD e não precisa fazer livro diário. Só isso que vai fazer, pessoal. Então, nesse caso, que nós que estamos aqui reunidos com pessoas do Simples Nacional, não deixe de fazer a contabilidade e apresenta o ECD, que é muito simples. Agora, quem é que está aí, o Ed, que eu não estou vendo? Quem é? Eu não estou vendo levantar a mão. O Alex Pereira. Ele mandou está com a pergunta no chat aqui. Pessoal, vamos abrir o microfone, por favor, que fica complicado no chat às vezes, para a gente entender até a pergunta. Alex, vamos ver o chat. Flávia Melo. Tenho um amigo que não mandou nada. Então, o que é que posso fazer, né? Everaldo, na verdade, você perguntou quem que não mandou nada. Nós sabemos, e eu acho que boa parte dos colegas aí também sabem, que muita gente só se tocou que tem que fazer o E-Social agora que foi fazer a RAIS, né? Foi transmitir a RAIS e percebeu lá que tem empresa que é do grupo 1 ou grupo 2. Aí a RAIS barrou o envio. Aí o pessoal está fazendo o E-Social agora. Então, a gente já pegou muitas situações dessa aí que o usuário liga, preocupado, né, querendo se informar do E-Social, porque a RAIS não conseguiu ou não permitiu fazer o envio. Então, tem muita gente ainda. Agora que está começando do zero, fase 1 ainda. Certo. Então, aqueles que não enviou nada, parece que não tem penalidade nenhuma. Porque isso aí, eu estou fazendo um comparativo com o ECD. O ECD começou em 2004. De 2007 implementou e é uma modificação, modificando. Agora que está quase sadio, bonitinho, agora que está começando a penalidade. Então, a penalidade pode vir depois, certo? É claro que tem gente aqui, tem gente relapso, que está deixando o negócio rodar aí à torta direita. Então, é bom vocês ficar bem claro, gente, que quando esse ECD, quando o financeiro, quando o E-Social começar a funcionar, vai ter penalidade sim, viu? Vai ter penalidade. Porque não vai ter desculpa mais, não. Essa desculpa que vai ter que você... vou deixar para depois que não vai ter penalidade. Vai ter penalidade. Quando ele ficar certinho, não vai ter jeito, não. Vai ter penalidade e a penalidade vai ser pouca, não. Tá? Quem é o que perguntar? O Alex Pereira. Alex, fala, Alex. Não, acho que ele não pode falar, não. Ele fez a pergunta lá no chat. Fiz uma rescisão com data de 11/5. Pagamento em 21/6. Envio o pagamento agora ou foi rejeitado. Deve esperar a data do dia 21 para enviar? Beleza, vamos lá. É o seguinte, o indicativo de que ocorreu o pagamento, a gente só vai enviar o pagamento no fechamento da folha, ou seja, nós temos até o dia 10 de junho para informar esse pagamento. É só no final do mês. Por quê? O registro do pagamento, que é o S1210, quando nós enviamos, a gente manda naquele mesmo registro para o empregado. Se ele teve férias, vai o pagamento das férias. Se ele teve um saldo de salário, vai o saldo de salário. E nesse caso, se teve rescisão, vai o indicativo do pagamento da rescisão, tá? Então, o pagamento... O fato de você desligar o empregado hoje e fazer o acerto daqui a 10 dias,
não é nessa data que você vai informar o pagamento. O fechamento dos pagamentos, a conclusão, é junto com o envio da folha, tá? Ou seja, você tem que esperar terminar o mês, para aí sim você enviar o S1210, tá? E a gente manda de todo mundo, não vai ser de um ou de outro. Você pode mandar individualmente? Sim. Mas se a sua ideia, atenção, é que conste os pagamentos no final da conta lá, tá? Ou seja, só no início do mês seguinte, tá bom? O que fez a pergunta? Alguém estava perguntando aí? Não, era o microfone aberto. A estrela aí, certo? Então, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Flávio. Bom dia a todos. Bom dia. Eu tenho um posto de gasolina que está na fase 2. E nós enviamos o E-Social pelo nosso sistema, foi tudo normal, fez o fechamento normal. Nós fizemos a REINF, entramos dentro da Receita Federal, lá está que nós não somos obrigados ainda a transmitir a DCTF. Beleza. Mas agora, o que acontece? A nossa RAIS, que quando eu vou na internet e consulto a RAIS, base 2020, os meus funcionários desse posto, todos estão zerados. E aí o que acontece? Tudo que a gente tenta fazer parece que fica travado no E-Social, ninguém dá conta de responder alguma coisa para mim. Se eu fiz alguma coisa errada dentro do sistema, foi fechado lá normal, mas eu estou sendo cobrado pelos funcionários para eles receberem o PIS e PASEP. Ô, Flávio, eu vou só compartilhar aqui uma experiência que a gente teve no ano passado. Empresas do grupo 2, né, início desse ano, não me lembro aqui, que o empregado foi receber lá o PIS e não recebeu porque a informação que estava lá no portal, que foi alimentado pelo E-Social, era algo relacionado à rescisão. Eles colocaram valores maiores, e aí os usuários estavam cobrando como se fosse uma falha nossa. Mas por mais que eu tentava achar uma falha aqui daquilo que a gente havia enviado, não tinha como estar errado. Depois percebeu-se que era uma falha do E-Social, da plataforma, na hora de alimentar a base da RAIS. Da mesma forma, eu creio que seja o problema que você está passando aí agora. Porque se enviou a folha, quem está fazendo folha, automaticamente a RAIS está sendo alimentada. Aí o que teria que ser feito? De repente, procurar o suporte do E-Social ou alguém da Receita Federal para falar algo sobre isso aí. Porque, como é do grupo 2, a RAIS ela é alimentada pelo E-Social. Já não tem como mais você fazer pela própria RAIS, porque a gente já sabe disso, e quem informa isso lá dentro é o próprio E-Social. Então, tem que cobrar um posicionamento do suporte do E-Social ou de alguém da Receita Federal, que é o órgão que está coligado a isso aí, tá? Tá. Aí o que acontece? Você sabe me dizer em qual departamento da Receita Federal que foi? Aí não, eu não sei. De repente... Fernando, Flávio. Peraí, Geraldo. Fernando, peraí. O Fernando está falando o seguinte: grupo 2 não tem RAIS. Eu sei. Pois é. Eu sei. Nós sabemos. Está deixando bem claro, não tem o envio da RAIS. A RAIS existe. É o que ele está acabando de falar aqui. A RAIS existe. O que não existe para o grupo 2 é o envio das informações financeiras do empregado, a movimentação dele, através do aplicativo da RAIS. Por quê? Porque a empresa já está obrigada desde o ano passado e ele já está transmitindo. Quem alimenta as informações da RAIS para as empresas do grupo 1 e grupo 2 é o próprio E-Social. A RAIS existe, tá? O que ele está colocando aqui é que quando ele entra lá, está tudo zerado. Quem é que vai responder? Aí eu acho que nesse caso, que órgão que ele procuraria, que telefone, aí eu vou deixar para o Everaldo ver com o Fábio ou com alguém para poder passar isso para vocês, porque de fato eu não sei onde você vai ligar, mas é o portal do E-Social através do suporte ou algum órgão da Receita Federal para poder te ajudar nisso aí, tá? Porque lá na minha RAIS, quando eu busco lá pelo o certificado, tá lá assim, importado
pelo sistema do E-Social, tal. Mas aí ele vem zerado. Você entra dentro do E-Social, os pagamentos tá tudo lá, as remunerações, as folhas de pagamento fechadas, tudo. Mas o que acontece? E aí vira como vocês sabem, a cobrança em cima do contador, e é ele que sempre faz alguma coisa errada, né? E eu venho sofrendo essas, não é acusações, mas algumas insinuações que eu não estou fazendo o serviço. Mas aí eu deixo, se vocês puderem me ajudar, algum colega, para saber qual o telefone, eu entro aqui, eu tenho alguns 0800, mas não atende. Você entendeu? Que seja da RAIS, seja do E-Social, não atende. E esse canal eu não conheço outro. E aí eu deixo meu agradecimento. E se alguém puder ajudar o nosso colega Flávio, certo? Que manifeste para que ele possa entrar lá. Não sei se alguém já mandou essa RAI, certo? E essa RAI, mandou não, ela não enviou, mas está lá no E-Social, está lá no INSS. Então, dá uma ajudada ao nosso colega. O Guilherme está... Everaldo, o Flávio, lá no chat, o Flávio, a escrita contabilidade pediu para o Flávio Nestor ligar para ele. O telefone da escrita está lá. Por favor, me adicionar aí. Tem o telefone lá, viu, Flávio? Liga para ele que ele, de repente, te ajuda aí, viu? Flávio. Ó o telefone aqui, ó, Flávio, ó. Eu peguei aqui já. Então tá. Beleza, então. Agora o nosso colega Guilherme está fazendo pergunta. Ô, tá? Everaldo, tem as mãozinhas levantadas lá, viu? Tem o Pedro aqui, ó. Não. O pessoal das mãozinhas levantadas está ficando para trás. Peraí, então. Eu não vi essa mãozinha levantada, só vi aqui. Lúcia. Fala, Lúcia. Tá. Pera um pouquinho. Como você vê essa mão, eu não vejo, hein? É só você clicar lá em cima na quantidade de pessoas que tem lá, vai aparecer a mãozinha. Aí você desce, rola para cima o mouse, onde tem o nome das pessoas lá que você vai ver. Não, mas aqui eu tô vendo a Lúcia aqui, ó. Não, então para cima tem mais. É porque tá para cima aí. Você quer que eu vou falando aqui, quem tá na ordem aqui? A Juliana Assunção é a próxima. Então tá. A próxima. Então controla para mim essa mãozinha para mim aí. Tá, ok. Juliana Assunção. Juliana Assunção. Eu, a Lúcia. Não, é Juliana primeiro. Vamos na ordem aqui, Lúcia. Na ordem, Lúcia. Eu vejo a Juliana aqui. Juliana Assunção tá aí? Não tá. Passa para a próxima. Não tá. Vamos passar para o próximo. É a Marta Ferreira. Marta. Oi. Fala. Duas coisas. Bom dia. Cleide, primeiro, com relação às verbas rescisórias que você falou aí. Eu assisti uma live ontem que fala que, como eu tenho 10 dias para o acerto, então eu não vou enviar agora só o desligamento. As verbas rescisórias também vão. Então eu não posso deixar lá para o início de junho, até 15 de junho, para enviar. Sim. As verbas rescisórias vão agora, nesse prazo de 10 dias. Aí, outra coisa também, eu não tenho, agora que eu vou começar com folha, mas eu tenho uma do grupo 2, que é só pró-laborista e honorário. E eu sempre tenho uma dificuldade e queria ver com você. Com relação, por exemplo, a honorários. Por exemplo, eu ganho pelo serviço prestado, meu honorário. Então, tem mês que o cliente não paga. Eu tive essa dificuldade no início do ano, onde o cliente ficou me devendo 2 meses de honorário. Ele ficou devendo novembro, aí entrou dezembro. Então, janeiro, eu recebi os 2. Quando eu fui enviar o pagamento, aquele que eu recebi atrasado, o sistema não alimenta. Então, ou seja, eu tinha 2 competências para enviar de pagamento. O mês de novembro e o dezembro, que eu recebi tudo em janeiro. E ele não leva. E ele, para ele alimentar um pagamento, ele só vai se eu já fazer aquela projeção da data do honorário do mês seguinte, que ainda vou receber, senão ele não leva também na hora do item. Cleide, deixa eu responder para ela esse negócio aqui. O colega, Marta. Eu não sei se é só eu, o que está acontecendo, se é minha dúvida. No caso do honorário, você emitiu um RCI. Você teria, porque o INSS, ele é pago pela competência, não é pelo pagamento. Eu sei. Então, você deveria ter mandado
ter feito a folha e mandado ela. O pagamento era depois. Eu enviei tudo. Tá. Exatamente. Então, responde, doutor Pedro. Responde, então, para nós. Tá, vamos na primeira colocação aí, com relação ao desligamento, às vezes eu não fui claro, porque o que foi questionado era sobre o pagamento. O pagamento, seja de folha, seja de rescisão, seja de férias, seja 13º. Você vai informar no final do mês, lá, a hora que você estiver fechando a folha, tá? Como eu disse, o evento do pagamento de um determinado empregado, eu tenho que colocar todos os possíveis pagamentos que ele teve dentro do mês. Entendeu? Todos, inclusive o da rescisão. As verbas rescisórias, elas acompanham, sim, o evento S2299, que é o desligamento. Acompanha a partir de quando? A partir do dia 10. Porque se for um desligamento do dia 9, ou seja, anterior, eu não estou mandando, eu só mando a partir do dia 10, que é quando começou a obrigação. Sim. Então, o desligamento ele vai acontecer em qualquer situação. Porém, agora, com o início da terceira fase para o grupo 3, junto do desligamento, a gente coloca as verbas rescisórias. Porque se eu colocasse isso antes, o E-Social rejeita o evento, tá? Então, as verbas entram, sim, no desligamento agora, beleza? Porém, o pagamento continua valendo a regra, que é no mês seguinte, que você vai fazer junto com o fechamento da folha. Ah, tá. Então, eu que entendi. Entendeu? Entendeu? E aí, com relação a esses que eu te falei do honorário, depois tem como eu ver, separado, para A você gente ver? pode ver isso aí, porque aí eu vou ter que entender melhor, mas até onde eu sei, você vai ter que voltar lá na folha de janeiro, fazer o seu RCI, se for o caso, e enviar ela novamente, porque você está querendo informar algo, ele atrasou o seu pagamento. Se você quer fazer de novo lá atrás, você vai ter que voltar lá em janeiro para informar isso e colocar na data que você pagou. Não, mas deixa eu te falar. Eu não fiz isso, eu não vou reabrir, porque o que eu fiz? Eu lancei, já que o sistema não levava, eu lancei como se eu tivesse recebido. Entendeu? Mas o meu cliente não tinha pago, para poder não ficar pendência na folha. Mas eu quero então, que você olhe, porque isso está acontecendo. Né? Por quê? Porque quando eu vou enviar o 1210, aí vem os vínculos lá e vem a competência que eu estou mandando. Eu tinha 2 competências para mandar de pagamento. E aí ele não alimenta as 2, ele só alimenta aquela que eu estou mandando. A anterior, ela não vai. Não, então vamos lá. Você está querendo colocar de uma vez só mais de um pagamento, é isso? Sim, mas se eu recebi, uai. Não pode. Por E-Social isso não existe. Isso não existe por E-Social. Deixa eu só te falar uma coisa aqui. Tá. Depois você tenta, se for o caso, fazer manualmente lá dentro do portal. Informar de uma vez só pagamentos de 2, 3 competências anteriores. O E-Social, ele parte do princípio que fechou o mês, você recebeu e definiu o pagamento lá. Agora, o nosso cliente atrasou. Então, o que é o certo? É você também atrasar o envio desse evento, porque você não recebeu, ele não aconteceu para o E-Social. Sim, Nessa hora, quando for para ser multado, aí a empresa vai ser multada. Porque, para mim, aí é aquela questão. Ou você não informa que você teve um recebimento lá no mês de janeiro e coloca que você recebeu o valor triplicado agora em maio, tudo junto agora, porque se você for fazer o de janeiro, você tem que informar o dia que você recebeu. E quando é que você recebeu? Aí, aquele honorário de janeiro, você está recebendo agora em maio, por exemplo. Isso essa que é a ideia do E-Social. É para penalizar esse empregador que está atrasando os pagamentos. Então, não dá para a gente informar em um pagamento 2, 3 competências de uma vez só, não. Pode tentar fazer isso lá dentro do portal manualmente, que vocês não vão conseguir. Ah, mas se eu prestei o serviço e enviei o 1.200 porque a remuneração existe. E como que eu vou enviar o pagamento se eu não recebi? Então, eu tenho que enviar o pagamento só quando eu receber. Não. Então, vamos supor que eu tenho 2, 3 remunerações sem receber. Não tem jeito. Não sei. Não tem jeito, Marta. Não tem como. Aí o questionamento tem que ser feito ao E-Social, aí já não é para mim. Você entendeu? Eu estou entendendo só a colocação. Mas essa é a ideia. Ele atrasou o pagamento. Por isso que eles querem saber que dia que ele pagou. Você está entendendo? Eu tô te entendendo. Eu não sei se eu concordo com você falar que essa é a ideia do E-Social. O E-Social não aceita, eu estou afirmando, tá? Você tá colocar 2, 3, 4 pagamentos de competências anteriores no evento desse mês. Ele não contempla isso.
O próximo. Cristiane CC está aqui. Cristiane, pode fazer essa pergunta. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Cleibe, eu estou aqui presente nessa reunião por conta das minhas dúvidas. Eu já tenho uma empresa aqui do Grupo 2 que já envia folha de pagamento e recolhe pela DCTF Web o INSS. Todas as vezes que a gente precisa, o suporte, a gente é bem atendido. A questão é que é o seguinte, esses dias eu tive um problema com o imposto de renda. Eu não sei se isso é a dúvida de a maioria do pessoal aqui, que eu creio que estava no nosso grupo lá do nosso programa. Eu queria saber se foi passado para você a questão da junção da férias e da folha de pagamento para cálculo do imposto de renda. Do mês de maio, eu tive muito problema com a questão do envio para o E-Social, principalmente dessa empresa do Grupo 2. Não bate a folha que eu fiz o desconto do imposto de renda, porque pelas minhas consultas que eu fiz, o imposto de renda é calculado separadamente. Férias, e aí salário, quando a gente vai fazer a folha, a gente tira aquela remuneração da férias e, se houve, faz o complemento do imposto de renda, se houve a base para o imposto de renda sobre o salário. Só que na hora que eu puxo para o E-Social, tá me dando uma divergência. Tá me dando uma divergência lá de quase R$300 do valor que eu fiz o desconto, porque eu fiz o desconto separadamente, só que na hora que eu importo, tá dando essa divergência. Eu queria saber se foi passado para você esse problema que houve e como que eu devo fazer agora para corrigir, porque meu E-Social eu já enviei. E aí eu precisava saber como que eu faço para corrigir. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é saber se você tem acesso a alguém, sei lá, alguma coisa que te passa, uma orientação lá dentro do próprio portal, sei lá, alguém que te passe alguma informação do E-Social, se eles estão com a ideia de colocar algum relatório, igual você nos fornece um relatório de folha. Porque é muito complicado. Eu tenho uma empresa aqui do Grupo 2 que tem 65 funcionários. Quando dá problema no INSS, que eu importo para o DCTF Web, tem que entrar de um a um para conferir aonde é o problema. E aí eu já fiz as minhas consultas e realmente dentro do portal não tem. Se teria condição de você, sei lá, se você tiver também, né? A gente não sabe. Se você tem a possibilidade de entrar em contato com alguém ou me dizer aonde eu mando alguma sugestão para o E-Social para verificar se eles têm a possibilidade de liberar um tipo de relatório assim, do que foi enviado, a remuneração, a base, se está puxando certo, porque é complicado, a gente não tem esse relatório. É o seguinte, o que nós vamos só voltar aí na primeira questão do imposto de renda. O que nós fizemos na semana passada? Eu não lembro aqui o dia, acho que foi quarta ou quinta-feira, não me lembro. Mas nessa questão de contemplar a base do imposto de renda das férias com a folha, eu acho que até fiz um materialzinho, coloquei nos grupos aí, eu acho. Creio que eu fiz isso, sim. Se você for lá em parâmetros da folha de pagamento, eu deixei lá para você optar. Se você quer contemplar, ou seja, se você quer destacar, ou seja, separar a base de cálculo da folha em relação às férias, né, ou se deixa junto, seria a opção lá que ele já assumiu por padrão. Feito isso, se você reabrir a sua folha e calcular ela novamente, aí o sistema não vai contemplar, ou seja, não vai trazer a base das férias junto com a base da folha para calcular o imposto de renda e fazer aquele ajuste como ele já vinha fazendo. Então, com isso, você pode fazer dessa forma. E, claro, se mandou, temos que excluir o S1.200 e enviá-lo novamente. Ele já vai com os valores separados. Agora, eu coloquei opcional, né? Porque o senhor Delossi está buscando embasamento para a gente fazer uma coisa ou outra, né? Porque ele mesmo está tendo uma dificuldade em bater o martelo. Aí, se não está batendo o valor lá dentro do E-Social, até vou pedir depois para você conversar com o senhor Delossi, para ele poder ver e tentar interpretar melhor essa situação.
Mas, desde semana passada, se você entrar lá em parâmetros, folha de pagamento, tem um campo novo lá, se não me engano é o campo 19, onde eu pergunto se você quer destacar a base de cálculo das férias em relação à folha para cálculo do imposto de renda. Se você falar que você quer, a partir desse momento ele vai calcular de forma isolada o imposto de renda para cada situação. Claro que as férias você já calculou. A questão mesmo, o ajuste vai aplicar para a folha, tá? Quanto à questão aí do relatório, o E-Social lá, para você entrar e ver, visualizar relatório, não tem realmente, e eu particularmente acho que ele não deve estar disponibilizando isso, não é a cultura deles facilitar nesse sentido para nós, deveria. Mas a gente tem uns eventos de retorno, que é o S5001, 5002, que eu vou trabalhar essa questão, é o que nós vamos buscar do que está lá no portal, para nós vermos aqui dentro do nosso sistema, tá? São os eventos de retorno. Eu, sinceramente, não lembro o que ele vai trazer, mas eu creio que agora, maio, vamos pensar aqui, para o fechamento da folha de maio e junho, eu consiga trazer esses relatórios. De repente, não vai ser um relatório muito bonitinho, porque a gente vai trazer exatamente essas informações que eles vão nos trazer. Então, são eventos de retorno, tá? Mas você, dentro do portal, ver um relatório apresentável, essa perspectiva da parte deles não existe, tá? Então, eu vou trazer aqui para mim essa responsabilidade de nós buscarmos essa informação, que são os eventos de retorno, para a gente colocar disponível dentro do sistema lá no nosso módulo de acesso do E-Social. Coisa nossa mesmo, tá bom? A Ana quer responder para você, ó. Cleibe. Eu falei com o Sr. Fábio no início do mês. Inclusive, eu não sei se eu e a Ana fomos as primeiras a entrar em contato com ele sobre essa questão. Eu passei 2 instruções, na realidade, 2 fundamentações, né? Sobre essa questão do IR, porque minha preocupação é muito grande. Esses dias me surgiu umas diferenças de imposto de renda lá dentro do ECAC, inclusive dessa empresa, que não existe. E aí fica difícil porque eles estão puxando como base o próprio E-Social. E aí, na hora de calcular, o trem calcula com juro e multa, porque o cálculo, eles estão pegando daquelas bases que a gente envia para o E-Social. Aí eu passei essas fundamentações para o senhor Aderossi e eu estou até aguardando ele não me deu retorno ainda não. Isso. Eu não sei se é essa questão aí dele, da dificuldade dele. Eu passei 2 regulamentações, a IN 1500 e o RIR 9580, que fala, inclusive, o que você me falou, que é o cálculo do FGTS, sobre as férias separadamente. E quanto ao relatório, então, do retorno, eu fico agradecida. Então, se você nos der essa força, porque realmente é uma dificuldade muito grande. Eu não sei se a maioria aí tem empresa no grupo 3 agora com essa grande quantidade de funcionários. Eu, inclusive, passo por esse problema já tem mais de ano, né? Porque desde 2019 eu apresento folha desse pessoal. E aí é muito complicado, muito mesmo, muito difícil essa questão do retorno. Mas, no mais, muito obrigada, viu? Alô. Até mais. Fernando Alves, pode fazer sua pergunta. Pode abrir seu microfone. Fernando? Fernando não está, não? Então vamos passar para o próximo aqui. Então você quer fazer a pergunta, Fernando? Faz no chat, então. Não tem. Eu vou passar para o Pedro Augusto aqui, aí depois a gente replica a sua pergunta. Você deixa no chat aí. Pedro Augusto, pode abrir o microfone. Pedro Augusto sou eu, Lúcia. É a Lúcia. Pode fazer a pergunta, Lúcia. Não, só queria, assim, esclarecer a questão que da fase 3, que outra coisa para o Cleiton deixar bem claro para o pessoal, é que eles estão confundindo demais a fase 3 com a DCTF Web, já está achando que já ligam, já querendo saber onde é que tem as guias dentro do E-Social. Então, está tendo muito essa confusão, entendeu? De DCTF com a fase 3 do Simples Nacional. Só isso, então, né? Guilherme Souza, pode fazer sua pergunta, Guilherme. Bom dia a todos. Bom dia. A minha dúvida
que eu estava olhando esse dia no programa, eu não estou conseguindo como fazer o início do E-Social. Como assim? Repete sua pergunta, que o Cleiber acho que não entendeu sua pergunta, não. Eu não estou conseguindo entrar no E-Social, que é a primeira vez que eu estou fazendo a folha de pagamento. Aí você quer saber como é que você entra lá no portal do E-Social? Como é que você inicia o envio do E-Social do Como nosso envio? programa? Ah, tá. Bom, nesse caso, Guilherme, acho que em 2018, né, Everaldo? A gente fez aí tivemos várias reuniões ali no sindicato, no nosso auditório, e lá no site do nosso portal, nós temos lá esses vídeos mostrando como é que você vai trabalhar com a primeira fase e com a segunda fase, tá? Uhum. Lá explica direitinho, mesmo que a gente esteja mostrando as telas lá de 2018, 2019, do sistema, mas o conteúdo principal, né, ele se mantém. Então, no nosso site, depois se for o caso, você pode ver até com o Wesley aí, mas lá nós temos vídeos que estão no YouTube, né, acho que lá no nosso canal também, que consegue te orientar sobre esse pontapé inicial, tá? Dá para fazer lá tranquilamente. Pode entrar lá que você vai achar. Dá pra gente aqui? Vai conseguir avançar nisso aí. Não, ok, eu vou passar para ele, pode deixar, vou passar para ele. A próxima pergunta é da Eliane Amorim. Pode abrir seu microfone e fazer a pergunta, Eliane, por favor. Bom dia, pessoal, Severaldo, Kleber, pessoal, dona Marta, a Marta, nossa parceira. Gente, sobre a pergunta da Marta, eu entendo uma coisa sobre a social. A empresa é regime de caixa ou de competência? Eu entendo que as empresas no regime de competência, elas têm que pagar a folha no E-Social dentro do mês. Se eu estiver errado, me corrijam. As empresas no regime de caixa, elas têm que informar dentro do mês, pagar os adiantamentos dentro do mês e fazer os demais pagamentos no mês seguinte. Esse é meu primeiro ponto. Eu tenho 4 pontos. Vocês querem comentar? Alguém quer responder para ele aí? Eliane, mas é a Eliane que está falando? É o Josué, Severaldo. Josué. Sim. A Eliane aqui. Josué, para começar, quando se trata de INSS, E-Social, não existe, para mim, regime de caixa não, viu? É competência tudo. Concordo com o senhor, mas em relação aos pagamentos, quando a empresa é cadastrada lá no Simples Nacional, quando ela faz a opção por regime de caixa, ela pode informar pagamentos no mês seguinte, sim. Agora, eu entendo que quando ela faz a opção por regime de competência, ela tem que fazer os pagamentos da social dentro do mês. Ô Josué, a questão é a seguinte, eu acho que eu não vou entrar nesse mérito aí do regime de caixa ou de pagamento, né? O que o E-Social quer saber? Que dia que nós pagamos e o que nós pagamos. Ou seja, se a folha do mês de maio terminou lá no dia 31, né? E eu paguei no dia 31, informamos a data que ocorreu o pagamento. Se eu paguei no dia 1º de junho, vai a data que eu paguei. O que o E-Social quer saber é quando nós pagamos e o que nós pagamos para quem foi pago. É isso. Independente da empresa falar que o regime dela é de caixa ou de competência. O que aconteceu, o E-Social quer saber, entendeu? Se ele vai penalizar porque você pagou depois do dia 5 lá a folha de pagamento, ou se porque você pagou a rescisão 20 dias depois que você fez o acerto, né? A data do pagamento vai acontecer independente de ser regime de caixa ou de competência, tá? Por isso que lá na tela, onde a gente tem a tela dos pagamentos, dentro daquela telinha nossa do E-Social, nosso acesso, ali você vai falar qual é a folha, o tipo de folha, se é férias, se é rescisão, e a data que aconteceu o pagamento. No mês que aconteceu, desculpa, no mês 5, por exemplo, quais são os eventos que eu tive no mês 5? Eu tive folha, eu tive férias, mas quando é que eu paguei? Pode ser que eu estou começando umas férias no dia 1º de junho, eu recebi em qual competência? Maio. Então, quando eu informar a folha de junho, o pagamento que vai entrar lá dessa folha de junho, que é as férias, vai chegar lá a data que pagou no dia 29 de maio, por exemplo. Então, o que interessa é quando ocorreu o pagamento. Você informa a data do pagamento e ele vai acontecer. Nessa questão que a Marta levantou, é isso também que vai acontecer.
aquela folha lá do mês de janeiro que o empregador demorou a pagar, ou seja, na folha de janeiro, eu tenho que falar que ela foi paga quando? Aí eu vou colocar agora. Na folha de fevereiro, ou seja, são datas distintas, são competências distintas, onde eu vou mandar aquele bloco de informações. Como ela está querendo, inclusive eu estou aqui com o manual aberto, eu estou falando com vocês aqui na tela do meu computador, mas eu estou com um monitor aqui do lado. No manual aqui, a gente não tem essa possibilidade de eu jogar aqui vários pagamentos, se for o caso ainda, você entendeu? Então, a gente vai, só reforçando o que você falou, eu creio que eu esteja entendendo o que você disse aí, mas na folha, na competência 5, e pagamentos que ocorreram dentro do mês, né? Então, pode ser que uma rescisão do mês anterior eu estou pagando agora, pode ser que uma série que começou agora eu estou pagando com data do mês anterior, e pode ser que a folha de pagamento que finalizou esse mês eu estou pagando no mês posterior. Então, no mesmo evento de pagamento, na mesa, que é o S1210, eu vou ter datas do mês anterior, do mês atual e do mês seguinte, do mesmo evento, tá? Sim, Kleber, eu entendi. Desde que se refira à mesma competência, né? Eu entendi. A o que orientação... aconteceu dentro desse mês. A orientação inicial é que caso eu receba, caso a empresa pague, por exemplo, o meu honorário, lá do mês de 2 meses atrás, que eu reabra aquela folha e informe naquela competência. É isso que é a orientação inicial. Você concorda que houve um atraso no pagamento? Houve, sim. Né? Então... E ela confessou o débito e não pagou. Tanto é que o E-Social, ele espera o fechamento dos pagamentos, o fechamento da folha, até o dia 10 do mês subsequente, para que tudo isso tenha acontecido e tenha sido registrado. Entendi. Gente, sobre o E-Social, eu tenho lá da fase 1, é uma situação de horário de trabalho que no portal do E-Social está errado. E tem uma situação também de terceiro, tem algumas informações que estão erradas no portal do E-Social da fase 1. Kleber, a pergunta é direto para você. Eu devo usar o botão novo para reenviar esse horário de trabalho correto, esse quadro de horário de trabalho correto, ou devo usar o botão editar? Ou devo entrar no portal, logar manualmente e consertar? Eu creio que nenhum deles. Sim. Por quê? Aí você vai ser alvo de uma outra reunião nossa, tá? Mas um dos eventos que serão extintos com esse processo de simplificação, que começa a valer a partir do dia 17, semana que vem, é o quadro de horários. Ah, entendi. Então, entendeu? Assim, vai ficar inócua qualquer mudança que você fizer, porque assim como a gente tem que mandar os cargos também vão deixar de existir. O que vai interessar é o CBO que a gente já vai mandar no cadastro do empregado. Então, nesse momento, isso aí não é determinante, não é passivo de multa, né? Eu não mexeria em nada agora. Deixa como está. Se achar por bem até fazer uma edição, entra lá no portal e faça. Faça direto no portal, se quiser, né? O evento do quadro de horários, ele vai ser extinto agora. No processo de simplificação, a gente já não vai ter que mandar mais. Ok, explicado. A terceira pergunta, e depois eu vou para a última, que é a quarta, é em relação ao ministro de confissão religiosa. O ministro de confissão religiosa é aquele ministro que a remuneração dele não dependa da quantidade de trabalho que ele exerce, ele é contribuinte autônomo da Previdência Social. Então, ele tem que recolher o carnezinho dele. Mas a igreja, a organização religiosa, tem que reter o imposto de renda dele. O sistema está preparado para isso? Não, é o nosso RCI. Sim. Se ele tiver verba que dê para calcular o imposto de renda, eu creio que lá nós vamos calcular. E vai reter, ué. Tá, o imposto de renda nós estamos conseguindo calcular. Mas a questão é que ele gera também não, tudo bem. Então, basta clicar lá, só o imposto de renda e deixar desclicado o INSS, é isso? Isso. Aí nós temos o S1010 da parte de serviços, né, que quando você configura o serviço, a gente manda para o portal. A gente gera internamente a parte do INSS, da Previdência, um evento específico, e também do imposto de renda. Então, se ele teve um imposto de renda, quando você enviar a folha do ministro aí, vamos falar, enviar a parte de quem não tem vínculo, né? E aí para nós não vai fazer diferença. Se teve a retenção do imposto de renda, essa verba vai junto também, tá? Vai aparecer lá normalmente. Ok, obrigado. A última pergunta, gente, é em relação àquelas empresas que são empresas de serviço no anexo 3 e no anexo 4. Por exemplo, a floricultura que a gente tem. Ela tributa pelo anexo 3, ela segrega pelo anexo 3 a parte do administrativo
e o anexo 4, o jardineiro, que tem uns 20% de INSS lá. No nosso programa, o INSS da parte da empresa, os 20%. No nosso programa hoje, eu consigo calcular essa guia desde que eu feche por departamento e não faça o fechamento da folha geral. Porque senão ela coloca 20% em tudo. A CEFIP, para mim gerar hoje, a extinta CEFIP, eu tenho que transferir isso tudo para o comércio, porque senão gera um erro na CEFIP. O E-Social, o nosso programa está atento a isso e tem uma solução para essa situação? Vai gerar um erro lá na importação da folha do E-Social, ou como gera na CEFIP hoje ou não? Eu sinceramente, eu não vou conseguir te responder isso não, Josué. Eu acho que tinha que... Eu não sei te dizer isso aí, não sei. Tem que ver lá no portal, ver que informações que tem. Aí eu não estou apto a falar nada nesse sentido, não. Então, eu tenho que entender desses anexos, né? Dessa distinção lá dentro. Porque nós temos as lotações, né? Onde eles estão lotados, empregados, e para cada lotação a gente já transmitiu as informações. Então, quando faz o fechamento, eu quero crer que o E-Social deve fazer isso aí. Mas se não está acontecendo, e alguma coisa que esteja faltando da nossa parte, ou algum entendimento aí, mas eu não me vejo apto a responder isso aqui agora, não. Certo. Ô, Josué, sim, Severão. Só para auxiliar, eu gostaria de saber por que foi lá para o anexo 4? Ela é construção civil? Não, ele é jardineiro, né? Jardineiro em floricultura. Ele segrega pelo anexo 4. É o anexo 4. É o mesmo caso da construção. É o mesmo caso da construção civil. Hoje, o nosso programa não funciona nesse aspecto. O que tem que fazer? Tem que fechar o departamento 1, comércio, imprimir a folha. Aí a empresa está no simples. Depois tem que fechar o departamento 2, serviços. Desculpa, o departamento 1, serviços, anexo 3, fechar a folha. Ele não coloca os 20% do INSS. Depois tem que fechar serviços, anexo 4, ele vai colocar os 20% do INSS. Aí não pode gerar a folha total, porque senão ele joga 20% em cima de tudo. Tá bom. E quando gera o CEFIP, tem que voltar todo mundo para o anexo 3, tem que voltar todo mundo para comércio, porque senão o CEFIP não é validável. Bom. Josué, assim como você nos ajudar a respeito do cabeleireiro, né? Sim. Eu gostaria que você entrasse comigo, que eu vou conversar com o Cleio, conversar com o menino, para a gente implementar. Isso tem que funcionar normal. Então, vamos ver qual o caminho que ele vai pedir para a gente implementar isso para você, que é uma coisa diferente das outras, certo? Certo. Então, você entra em contato comigo. Tá. Wesley, próxima. Francisco Souza Lima, pode abrir o microfone e fazer essa pergunta. Você entendeu, Lino? Como você vai assim? Ó, você tem que ser didático, você tem que ser focado no que você quer. Olha, eu acho que eles saíram, Everaldo. Josué, desliga aí. Everaldo. Josué, desliga. O Vanildo queria falar. Vanildo, você quer falar? Depois passa. O Vanildo está com problema do microfone. Passa para o nosso colega lá. A Cristiane CC quer fazer outra pergunta de novo. Não, e o Francisco, não quis, não? Não, o Francisco saiu. Ele estava presente e saiu. Ele estava aqui agora mesmo? Hein? Ele estava presente e saiu. Tá. Acabou? Cleibe. Oi. Não, tem a Cristiane que quer fazer a pergunta. Cleibe. Oi, sim. Assim como a Ana fez uma sugestão, eu queria fazer uma sugestão para você. Se eu já sei que você tem muito serviço, já tem muito trabalho, mas se você puder segregar isso para alguém. Por exemplo, como o grupo 3 é a maior parte, né, das empresas hoje, eu creio que em Goiás, que é o Simples Nacional, pudesse fazer igual o Everaldo faz. Ele disponibiliza um tempo dele, né, precioso, para poder nos informar e fazer esse grupo de discussão. Eu sei que você é uma pessoa que está muito, muito cheio por conta dessa questão do E-Social e tudo, mas você poderia verificar uma possibilidade de alguém passar isso, essa reunião, porque é muito bom. Hoje, o que o Everaldo fez, terça-feira, para essa reunião acontecer hoje, eu creio que muitas dúvidas foram sanadas. Para mim,
as minhas dúvidas foram sanadas. Inclusive, eu queria te agradecer hoje por estar presente com a gente, mas se tiver a possibilidade de você estar nos proporcionando algum tempo seu ou segregando alguém que possa nos tirar mais dúvidas quanto a essa nova parte da simplificação que está por vir, eu te agradeceria imensamente, porque de um tempo para cá eu venho participando das reuniões do Everaldo. Todas as dúvidas que aparecem lá, nossa, eu falo assim, olha, é uma coisa que apareceu no meu cotidiano e eu não me atentei, mas quando aparece na discussão, a gente vê que realmente a dúvida não é só minha, é de várias pessoas. Então, eu queria te sugerir isso e agradecer hoje pela a disposição do Everaldo e a participação de todos aí, e muito obrigada, viu? Benefício, eu vou falar o seguinte, eu não esperava essa quantidade, deu 88 pessoas, tá? Já saíram um bocado, certo? Então, naquela reunião que nós tivemos ontem, era realmente praticamente impossível discutir esse assunto. Então, foi o seguinte, interessante é o Cleibe. Quando eu falei com o Cleibe, aí ele falou assim, eu estou capacitado para ver, será que eu não estou, será que eu sei tudo? E eu estou vendo aqui que o Cabo está sabendo de quase tudo, tá? 90% ele está afiadíssimo, certo? Então, é o seguinte, como que ele falou? Ele falou para mim assim, se for do horário das 8 horas até a 1 hora, eu fico disponível. Então, vamos ficar o seguinte, vamos fazer, hoje é quinta-feira, vamos fazer, então, grupo de estudo, uma coisa, social é outra, porque você acabou de falar, Cristiano, que é 99,99% das empresas que é do Simples Nacional. Então, a quantidade das empresas são 99% dentro do Simples Nacional. Então, nós vamos, então, determinar, enquanto nós não chamamos todas essas arestas sobre o E-Social, sobre o Simples Nacional, toda a quinta-feira, no mesmo horário, nós vamos fazer, tá? Nossa, vai ser maravilhoso, porque, sinceramente, não é só uma dúvida da gente. E quanto ao Cleibe, eu sei que ele pode falar assim, eu não sei de tudo, ninguém sabe de tudo, mas a maioria das coisas que a gente entra em contato com ele para tentar resolver, ele já está ali meio antenado, com metade do meio caminho andado, já estou sabendo. Então, assim, é uma coisa que é dúvida da gente, mas pode ser dúvida do outro, e quem tem interesse de aprender mais vai ter essa reunião aí para a gente poder trocar as dúvidas. Porque eu acho que nessa troca de dúvidas que você faz no grupo de estudos, ajuda muito a gente. E eu acho que essa troca no grupo do E-Social vai ajudar demais, principalmente muita gente aí que está muito atrasado com os envios. Então, muito obrigada, viu? Então fica marcado das 11 no máximo até a 1, certo? Porque pode ter gente aí que gosta de espichar o trem e o negócio vai por água abaixo. Qual a próxima, Guilherme? Peraí, deixa eu só fazer uma consideração, então. Porque uma coisa é nós nos reunirmos para a gente tirar dúvida, dar sugestões, né? Às vezes até apontar problemas. Mas usar aqui esse tipo de reunião, por exemplo, eu já estou olhando para frente, então, aí de repente você foi enviar um evento, teve uma rejeição, e aí mandou para o backup para o suporte, a gente não resolveu. Usar aqui para a gente discutir um problema pontual, aí já deixa de ser interessante. Acho que a discussão tem que ser no nível mais elevado, né? Porque senão, aí eu vou ficar aqui para resolver, rejeitou e deu isso. Você entendeu? A gente tem que usar, nós vamos ter que usar os nossos canais que a gente já tem hoje, tá? Aqui é para esclarecer dúvidas, se for o caso. Porque se for para começar a trazer as rejeições, os erros que dão, aí, na verdade, a gente não vai sair do lugar, aqui vai ser só mais uma pessoa do suporte que eu vou estar te ajudando. Então, eu só queria fazer essa ressalva pensando nesse tipo de conversa, tá? Beleza. Guilherme, é o próximo. É o Guilherme. Guilherme. Pode falar, Guilherme. Leib, funcionário que foi admitido no mês de março deve enviar já para o E-Social? Funcionário de março? Se foi admitido, independente de qual seja o grupo que a empresa está enquadrada, ele já tem que estar... Foi admitido, você já manda a admissão e
na teoria, pelo menos um dia antes dele começar o trabalho, tá? Seja ele quem for. Então, entrou em março, janeiro, fevereiro, ou até mesmo agora abril, tem que fazer a inclusão dele para você dar sequência no seu trabalho. Porque ele entrou em março, de repente agora ele vai ser alvo de uma suspensão de contrato, de redução. Então, isso aí tudo é passivo de ser informado para o social. E se ele não estiver dentro do portal, quer dizer, ele não existe, né? Para efeito aí de Previdência, Ministério do Trabalho, para ninguém. Então, sim, foi admitido em março, tem que mandar. Se o empregado está ativo, tá? Se você ainda não fez o envio de ninguém, seja lá como for, tem que mandar. A obrigação de informar os empregados, o cadastro, a parte cadastral da pessoa, do profissional, ela já existe desde 2019, tá? Uhum. Então, para quem começou, foi admitido lá em 2019, para quem já estava ativo em 2019, a obrigação de enviar o cadastro dele, pensando no empregado, que é o S2200, está valendo para todo mundo, tá? Se não informou, está atrasado, ok? Que é o próximo. Peraí, o Guilherme ainda quer falar. Fala, ainda mais duas ainda. Toda empresa tem que fazer o cadastro no E-Social para acessar, ou já entra pelo certificado da empresa? Tem que ser feito o envio do S1000, 1005 e 1020, que vai... Não, o Cleiton, cadastro para acessar no programa. Ah, no nosso programa? No E-Social. Tem, então, você tem que mandar o S1000, 1020 para abrir esses dados lá dentro. Teoricamente, eles deveriam já ter tudo lá dentro, né? Mas hoje, você ainda, para acessar, você tem que fazer esse envio, até onde eu sei. Se você chegar agora, uma empresa que você não mandou nada, entrar no portal, as informações que você vai ver lá seriam aquelas que você enviou. Se você não enviou nada, ele não vai te dar essa permissão, tá? Então, inicialmente, você tem que mandar a parte cadastral, sim. E a terceira, todo funcionário que eu envio para o E-Social tem que fazer o cadastro manualmente ou separado? Ou esse cadastro já vai automático? Não, você entra no sistema, vamos pensar que você está admitindo a pessoa hoje, então você vai cadastrar ele dentro do nosso programa, colocar todas as informações pertinentes a ele ali dentro, tá? Como a gente sempre fez. E aí, uma vez feito, você vai entrar lá no ambiente nosso, na parte de acesso do E-Social, e você envia esse evento. Vai estar lá o empregado, ele não vai constar nada ali como autorizado ou rejeitado, você vai selecionar ele e você vai enviá-lo. É você que faz o envio. Mas, inicialmente, você tem que fazer o cadastro dele, sim, claro. Tá? Mas isso é dentro do E-Social? Oi? Mas isso é dentro do E-Social? Ou dentro do nosso programa? Não, você vai fazer... A questão é a seguinte. O que eu vou falar aqui, eu acho que tem que valer para qualquer sistema, tá? Porque uma das coisas que a gente tem enfrentado, assim, às vezes alguns problemas, ou dificuldade, conflito, e eu acho que boa parte de vocês já pode ter passado por isso, é a questão da matrícula, a matrícula do empregado, beleza? Por exemplo, um outro sistema aí, ele tem uma regra para definir a matrícula, onde normalmente eles colocam a numeração lá da suposta matrícula junto com o CNPJ onde ele estava ativo na época, né? Outro sistema coloca lá uma sequência com 0, ponto, barra, mais não sei o quê, beleza. No nosso caso, nós optamos por pegar aquela matrícula nossa e formatar com 4 dígitos, tipo lá, 0001. Se você entrar no portal e fizer o cadastro desse empregado, você tem que saber que a regra da matrícula do nosso programa é essa. Então, você tem que colocar essa matrícula. Por quê? Porque quando você for enviar qualquer outra informação relacionada a essa pessoa, eu mando com essa regra. Se você colocar diferente, vai ter problema lá. Claro que no nosso cadastro empregado, na aba E-Social, eu tenho a matrícula original, onde você teria que informar exatamente como está a matrícula dele dentro do portal. Porque a gente criou esse campo, partindo do princípio que a gente pode estar usando hoje, trabalhando com a empresa, né? E essa empresa foi alimentada os dados por um outro sistema, que eu tinha uma outra regra para matrícula. E a matrícula do empregado não muda, tá? Se ficou errado, a gente vai ter que excluir esse empregado do portal e enviar novamente. Isso aí é fato. Então, de qualquer forma, você tem que fazer o cadastro aqui para você poder enviar ele para o E-Social. Esse é o ideal. Ou seja, você vai fazer o controle pelo próprio sistema. Posso fazer manualmente lá dentro? Pode.
só que eu diria que é muito mais trabalhoso e a gente acaba pecando nas informações, porque considerando o cargo do empregado, o quadro de horário, você teria que estar observando todos esses critérios na hora de você fazer o cadastro lá, que pode acabar ficando em desacordo com o que nós temos dentro da nossa base. E aí, quando você for enviar alguma informação posterior dessa pessoa, pode gerar algum conflito, o E-Social vai rejeitar uma folha, por exemplo, com base nas informações que você fez manualmente dentro do portal. Então, o recomendável é que você faça isso via sistema. Aí eu vou falar tanto do nosso como de qualquer outro que a gente for trabalhar, tá? Obrigado. Próximo, Wesley. Vanildo. Pode abrir, Vanildo, seu microfone e fazer sua pergunta. Vou falar. Não, eu queria falar. Agora está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode falar. Eu fui clicar no microfone porque foi em sair aqui, por engano. A respeito daquela pergunta lá, eu não sei se já responderam, de data de pagamento. O Fabian até me ligou, eu expliquei para ele. Porque atualmente o E-Social é 2 versões. Versão 2.5 e a versão nova simplificada. A depender de qual versão vai ser enviada as informações, é diferente essa questão aí, se informa pagamentos referente à folha de abril ou não, porque nos 2 manuais está explicando isso. No manual da versão 2.5, tem que informar, e lá tem até uma tagzinha específica, que você informa, se não me engano, o código 9, que é pagamentos referente a competências anteriores ao início do E-Social. Se for na versão 1.0 simplificado, no item 1.8 da página 133 do manual, fala que não tem que enviar pagamento de nenhuma informação anterior a 1/5. Tá? Aí, o que eu queria deixar bem claro é isso, que naquele dia não ficou claro. Depende da versão que o sistema vai trabalhar para enviar, porque, se eu não estiver enganado, até novembro, o sistema do E-Social está aceitando o envio de eventos nas 2 versões. Acho que a partir de novembro. É isso mesmo, Evanildo. Só que é o seguinte, só uma correção aí no que você falou, a versão simplificada ela ainda não está vigente, tá? Ela só vai começar dia 17. Ainda não está valendo. Eles prorrogaram. Era para ser dia 10 e jogaram para a semana que vem. E segundo, que esse período de transição, né? Essa janela que a gente vai ter para trabalhar com a versão 2.5 e com a versão 1.0, que é o layout simplificado, ele vai até março de 2022. Ou seja, até março de 2022, a gente pode trabalhar com o layout 2.5 também, tá? Eles estão deixando esse espaço bem grande para que esses ajustes aí possam acontecer. E eles estão prevendo, claro, com certeza, nesse prazo maior, porque eles também vão ter que ter ajustes lá, porque como está começando agora, né, muita coisa vai ser passível de a gente passar por problemas lá, de rejeições, que nem sempre vai ser uma falha nossa e acaba sendo deles. Mas o processo do envio simplificado vai começar dia 17, não começou dia 10, e ele vai até março de 2022, aceitando os 2 layouts, tá? Ezra, próximo. Juliana Assunção. Pode falar, Juliana, pode abrir seu microfone. Boa tarde. Boa tarde, pode falar. A minha dúvida é em questão aos funcionários que entraram em março e fevereiro, que não foram enviados, e quando eu vou enviar, está dando erro no arquivo XML. Ó, Juliana, aí vai cair no que eu falei agora há pouco. Se está dando erro, na verdade, assim, tem uma mensagem lá de rejeição. Aí tem que ser sabido o que ele está falando, né, o porquê que ele está rejeitando, para a gente poder analisar o caso, né? Porque o envio de empregados, eu vou dizer assim, a gente já está acontecendo naturalmente. Às vezes, uma coisa ou outra, a gente tem que fazer um ajuste no programa, mas, de uma maneira em geral, não é para ser problema. O que às vezes acontece é que pode ser que a gente está mandando lá um cargo que não foi autorizado, ou o cargo está indo zerado, né? Aconteceu esse caso falando que o cargo não estava autorizado, mas eu entrei no sistema e estava autorizado. Isso, ok. O que normalmente acontece? Às vezes a gente manda o cargo numa competência, sei lá, você fez o envio do cadastro dos cargos agora em abril de 2021. Essa competência, você começou a fazer tudo agora. Mesmo atrasado, você esqueceu de observar o mês que você está. Porque a obrigação começou lá em 2019. Mas você estava acessando o sistema em abril de 2021 e mandou todos os eventos da fase 1.
Quando você vai fazer o cadastro do empregado, que você vai enviar o S2200, o sistema lá, o E-Social, ele olha a data de admissão. Aí o empregado foi admitido, como você disse bem, em fevereiro de 2021. Uhum. E lá nós colocamos o código do cargo também. Só que esse cargo, ele só está ativo para o E-Social a partir de abril de 2021. Então, em fevereiro, ele não reconhece o cargo. Ele fala, não existe cargo nesse mês, né, nessa competência. Então, tem que ser observado quando que entrou. Aí, pegando uma deixa lá na fala inicial do Vander, né, que teria que conferir as rubricas para saber se está tudo certo, dentro daquilo que a gente espera, você pode depois, só a título de curiosidade, entra no portal, na parte de tabelas, vai lá nos cargos e tenta acessar, coloca lá o código do cargo, de um desses cargos. Ele vai te mostrar o cargo e vai falar qual que é o início da validade daquele registro. Aí você vai perceber lá, por exemplo, que está a partir de abril de 2021, sendo que o empregado foi admitido anteriormente. Aí ele fala que o cargo não existe. E essa regra vale também para o quadro de horários. Você entendeu? Então, nós temos que observar o início da obrigação de cada etapa para cada grupo. Então, qual que era o início da gente fazer o envio dessa parte aí? Seria lá em... Eu sempre confundo as datas, mas de repente seja lá em abril de 2019. Então, era nessa competência que a gente tinha que estar para fazer esse cadastro inicial. Coisa lá que o Vanildo, não, o anterior ao Vanildo perguntou aqui, né? Se tem que mandar a parte cadastral da empresa. Temos que mandar. S1000, 1005 e 1020 é a parte do empregador. Tem que ser enviado. Além desses eventos, que por enquanto, para nós vamos estar enviando, né? Como eu falei aqui agora, o processo simplificado vai começar dia 17. Então, se a gente tivesse hoje com a versão simplificada, a gente não poderia estar mandando por ela. Por quê? Porque a social só vai receber a partir da semana que vem, tá? Então, esse período de convivência dos dois layouts, ele vai começar dia 17 de maio e vai até março de 2022, exatamente para a gente poder estar fazendo essas adequações. Mas eu acho que é por aí essa questão do seu problema, tá? Tá, eu vou verificar agora após o almoço e qualquer dúvida eu ligo no suporte. Mas obrigado. Tá. E pessoal, só fazer uma propagandazinha aqui, que eu estou me lembrando agora, depois eu continuando. A nova plataforma do nosso programa, graças a Deus, está caminhando satisfatoriamente. Eu já fiz um teste que é a trava maior nossa, se chamava as entradas, a saída de mercadoria. A empresa tinha lá 2 mil notas, 10 mil notas, certo? Então, eu constatei que eu já coloquei já estou pegando os GML e passando certo para o nosso programa. Sabe quanto tempo ele levou para fazer isso? Nada mais, nada menos do que 3 segundos. Então, aquele caso que nós era a trava nossa de importar do XML para o nosso programa, já está sanada, graças a Deus, e então 3 segundos é muita coisa. Quase pisquei assim, pensando que ia fazer, já estava feito, certo? Então, se Deus quiser, nós vamos implementar mais um pouquinho, cada dia eu vou implementando, eu vou testando tudo, certo? Vou testando, quando ele estiver prontinho, aí eu vou pedir para vocês, vocês agora, quem quiser fazer a passagem do plano do nosso programa antigo para a nova versão, pode fazer. Mas espera, eu estou testando tudinho, tá? Quem é o próximo, Ezio? Francisco Souza Lima. Pode abrir, Francisco. Seu microfone fazer pergunta. Você fechou o microfone, abre ele. Você fechou sem querer. Isso, ok. Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode fazer. Boa tarde, Veraldo. Boa tarde a todos aí. O Kleiber, uma pergunta para o Kleiber. 2 perguntas, na verdade. Quer dizer que, conforme você até já comentou, o novo E-Social, né, ele não iniciou ainda, né? A gente está usando o antigo, não é isso mesmo? O layout do envio das informações é o modelo atual, não é o antigo, vamos falar assim, né? O novo, que é o processo simplificado, ele vai começar, ou ele vai ficar disponível, pelo menos até agora, a partir da semana que vem, para começar os envios, tá? Mas, para nós aqui, os usuários, para vocês, isso aí é transparente, vocês nem vão perceber. À medida que a gente for implementando essas adequações do processo de simplificação, isso vai acontecer e vocês nem perceberão, tá?
Mas, por enquanto, o layout vigente é o 2.5, e a partir da semana que vem, eles vão começar a recepcionar o layout 1.0 simplificado, tá? Isso. Ainda quando começar esse simplificado, esse componente aqui da versão 21.12.6508 vai mudar? Vai mudar, vai ter mudança? vai. Temos que mudar, e nós vamos atualizar o componente. Mas aí, quando isso acontecer, você entrar e for tentar fazer um envio, o próprio sistema vai pedir para você atualizar o componente, tá? Isso vai acontecer também. Tudo bem, Cleber, obrigado. Agora, mais uma perguntinha aqui, por favor. Você falou aí para alguns companheiros sobre o envio desse pagamento, né? É o S1210. Isso. Esse envio, eu não faço ele. Ele é obrigatório? Como que é? Para as empresas do grupo 1 e 2. Isso. Eu envio... Eu entendo que sim. Enviando simplesmente o fechamento da folha. Só o fechamento da folha, né? Que é o S1200. A questão é a seguinte, Francisco. É recomendável que faça o envio, sim. Só que você, melhor do que eu, está dizendo aí, você já está presenciando isso aí, quando nós vamos fechar a folha, o que é relevante para o E-Social? É que os empregados que estão ativos, né, eles tenham lá as remunerações. Porque diante disso vai calcular previdência, imposto de renda, né, como a gente já falou, atualizar as informações para mandar para a RAIS e tudo mais. A questão do pagamento, você vai perceber que ele te permite fechar a folha sem informar o pagamento, entendeu? Ele permite fazer isso aí. Então, falar assim, você vai ser penalizado porque não informou o S1210, eu não consigo te falar isso, ou te afirmar isso. Porém, o pagamento, que é o S1210, ele faz parte dessa terceira fase, né? E aí, se você puder, você vai estar enviando. Agora, Cleber, eu já fechei as folhas lá do ano passado. Para eu colocar esses pagamentos, eu tenho que reabrir essa folha e mandar novamente, tá? Porque não tem como você fazer o envio do pagamento com a folha fechada lá no portal do E-Social. Temos que fazer essa reabertura para atualizar essas informações e fechar novamente, tá? Mas, assim, vou ser penalizado porque não enviei o S1210? Eu não sei dizer, realmente não sei. Mas que ele faz parte da terceira fase, ele faz. Porém, ele não é impeditivo para você fechar a folha, tá? Isso, tá bem, Cleber, obrigado, viu? Eu poderia até começar a enviar a partir agora, do mês 5, por exemplo, né? Eu recomendo. Se você já tem ciência da necessidade, né? Começa a trabalhar com ele a partir de agora, com certeza. Já manda junto com o fechamento de folha e tudo? Lá na tela, na terceira fase depois, entra lá só a título de curiosidade. A gente tem o evento S1200, que é o envio da folha, é um momento exclusivo, e depois você tem o S1210, que é para enviar os pagamentos. Aí eu só abro um parênteses aqui nessa fala, às vezes acontece você ir lá e selecionar o S1210 e não aparecer ninguém, né? A gente só consegue enviar os pagamentos daquelas pessoas que você definiu o pagamento. Então, naquela tela nossa de acesso do E-Social, no alto dela tem lá, pagamentos. Aí vai abrir uma telinha, e lá você escolhe o tipo de folha, tipo lá, folha normal. Aí ele vai relacionar os empregados, que é a folha que você fechou o mês, e você define o dia que você fez o pagamento da folha. Tipo lá, no 5º dia útil no mês subsequente. Informa a data e registro. Aí você pede para ver as rescisões, ele vai mostrar as rescisões lá de empregado por empregado, onde você vai informando os pagamentos, assim como você informa os pagamentos de férias, isso dentro daquela competência, tá? Então, depois que você faz, ou você define as datas de pagamento, aí sim, se você for fazer um envio lá no S1210, ele vai relacionar aquelas pessoas que você fez previamente o registro dos pagamentos. E se você não definir a data de pagamento, ele não vai mostrar para você naquela tela do envio, tá bom? Mas são dois envios separados. Um é o S1200, outro é o S1210. E volto a dizer, enviou, vai lá e consulta para ver se foi autorizado. Está autorizado? Sincroniza o S1200, que é a folha. Da mesma forma, você consulta para ver se está tudo certo com relação ao pagamento. Ou seja, aquela regrinha de ir lá e consultar para ver se está ok, continua valendo, tá? Sim, Cleber, tá certo. Outra coisa, Cleber, essas empresas agora
do terceiro grupo, que seria Simples Nacional e SEI, elas vão iniciar agora em maio, seria isso? Iniciar a terceira fase. Se a empresa já está constituída há mais tempo, como a gente disse, lá em 2019 começou a obrigação dela na fase 1, depois a fase 2, que é a parte do cadastro de empregados, né? Cadastro de empregado, afastamento, desligamento, isso aí tudo a gente já tinha que estar fazendo desde 2019. O que está começando para as empresas do grupo 3, que são essas que você falou, é o envio da parte da folha, que é a terceira fase. O que tem para trás, a obrigação está desde 2019, tá? Sim, Cleber, tá certo. Essa parte eu já estou fazendo. Então, quer dizer que é a partir de maio agora, não é isso? A folha de maio que nós vamos enviar no final de maio, início de junho, é que a gente vai estar informando essa terceira fase aí para as empresas do grupo 3. Outra coisa, a gente já pode mandar, por exemplo, de abril, ela já está aceitando como teste? Como é que é? Não. Assim, desse grupo 3. Se a sua empresa já está no processo de produção, não tem teste, não. Aí eu vou repetir o que eu falei para o Wander, se não me engano, né? Não precisa preocupar com fazer teste. Até porque no ambiente de teste, quando a gente está testando lá, ele não traz essas informações para nós, para a gente ir lá e consultar, tá bom? Então, se a sua empresa já está em ambiente de produção, aí não tem mais volta. E eu entendo que todos nós já estamos em produção. Você vai mandar a folha, se o que está lá dentro não está ok, a gente manda exclui o evento da folha, faz a correção que for necessária e manda de novo, tá? Tudo bem. Mas teste não. A empresa que está em produção não tem mais teste. Ana Nery. Tudo bem. Pode fazer, Ana Nery, sua pergunta. Então, você viu aí a importância que são esses vídeos curtinhos de cada evento, porque, assim, tem muitos contadores da empresa do grupo 1 que ainda tem dúvida, né? Então, isso vai ser muito interessante para a gente que vai entrar agora com o grupo 3, porque vai mostrar cada etapa. O interessante é pegar, por exemplo, fechou a folha e aí faz a simulação de cada etapa, do envio de cada etapa. Vai ser muito bom isso aí para quem tem dúvidas. E outra coisa que eu queria ver com você, Cleibe, é sobre as verbas informativas. Você está trabalhando nisso daí? Porque a cada hora que eu vejo lá que a gente tem que enviar... Antes não, que até então está lá na lei, a gente tem que enviar, mas eu não vi, nas fiscalizações que a gente teve, nunca foi pedido, mas agora com a E-Social vai ficar mais evidente. E aí eu estou preocupada com isso. Nesse início agora, de algumas empresas aqui, assim, aquelas empresas mais complicadas, eu vou lançar manualmente lá no E-Social. Mas a gente tem que enviar verba por verba. Então, assim, fica inviável você enviar de 70, 100, 150 empresas. Aí eu queria que você desse uma olhadinha com carinho isso aí para a gente. Não nesse primeiro momento, né, que está nessa correria, mas depois. E... você falou que a gente vai estar com essa janela até o ano que vem. Mas, assim, aquilo que puder ser excluído nesse primeiro momento, você já vai fazer, não é? Assim, para a gente não ter aquela obrigação. Por exemplo, não vai precisar mais de PIS. Então, se isso aí já vai ter uma trava, a gente vai conseguir enviar uma admissão sem o número do PIS. Assim, um exemplo. Porque aí já vai diminuindo as preocupações que a gente tem para ir resolvendo essas coisas. E quando entrar a terceira fase, como foi colocado aí, a Cristiane colocou aí as reuniões semanais, quando entrar agora o terceiro grupo, com certeza vai aparecer mais dúvidas, e não assim só de suporte, igual você falou, e concordo com você que não é seu papel, você não dá conta. Apesar de você ser capaz demais, isso aí eu nunca duvidei, eu sei que a maioria aqui nunca duvidou disso. O problema seu é que você não tem tempo, mas você tenta deixar para a gente tudo mastigadinho, tudo fácil, facilita o máximo, até demais tem hora que eu acho. Mas, assim, essas reuniões vai ser importante para a gente ir pontuando as dificuldades que vai aparecendo. Não, então, ó, vou te interromper aqui, só para... Você falou um negócio aí, nessa questão da gente mastigar, e a gente está quase terminando a reunião aqui, e eu não ia passar batido, eu não ia comentar aqui com vocês, até deveria ter falado isso no início da reunião,
Eu estou vendo aqui que muita gente já saiu, né? O que eu disponibilizei hoje, na versão de hoje, tá? Eu até já tinha informado a Ana para ela acompanhar a evolução do trabalho e o Everaldo, mas agora é que está disponível. Por exemplo, quando nós enviamos, lá no começo e ainda agora, né, você envia as rubricas, que é o S1010, então o sistema ele faz uma análise interna para definir lá o código da contribuição previdenciária, do imposto de renda e do FGTS. Mas nem sempre é aquilo que a gente espera, né? Porque a ideia era não complicar, é facilitar mesmo para nós. Beleza. Aí volto lá no Wander. A rubrica não está da maneira como eu entendo que esteja correto, ou mudou uma situação e agora eu tenho que fazer esse ajuste. O que eu fiz na versão de hoje? Na verdade, já tem uns 10 dias que eu estou trabalhando com isso. Se você pegar a atualização de hoje, quando você entrar lá, clicar no nosso menu social, naquela tela que abre, aí eu tenho a parte de cadastros, né? Se você observar bem lá, onde você pode entrar no cadastro da empresa, dentro daquela telinha do E-Social, cadastro da empresa, cadastro do funcionário, e tem lá também rubricas. Nessa tela de rubricas, que está dentro da telinha nossa do E-Social, tá? Vai abrir a tela do cadastro das rubricas, que você já conhece, com a diferençazinha daquela rubrica que você acessa lá no cadastro tradicional nosso, tá bom? O que tem dentro dessa tela? A possibilidade de você estar agora informando e alterando, se for o caso, os códigos, né? Tanto para a Previdência, como para o Imposto de Renda, como para o FGTS. Aí você vai consultar, vai abrir uma lista para você, essa lista já está com os códigos atualizados, tá? Das possibilidades lá que são oferecidas no manual. Uma vez que você faz esse ajuste, você tem que mandar ele para o E-Social, porque só mudar dentro do programa não resolve. A informação tem que chegar no E-Social. Então, aí não se assuste. Mas eu tenho que fazer? Não necessariamente. Mas na versão de hoje, já está com essa possibilidade, tá? Eu testei já com 2 usuários, inclusive o Danilo me ajudou a avaliar essa questão. O Danilo é o do suporte. Então, na versão de hoje, a gente já colocou isso aí para dar mais margem de tranquilidade e interferência de vocês em relação a essas questões, tá? Então, Ana, você já está lá disponível na versão de hoje. Dentro da tela do E-Social, da nossa telinha, na parte de cadastro, rubricas, a tela que vai abrir, ela tem essas informações a mais, para você informá-las, do que do cadastro tradicional. Eu estou mantendo os dois, por enquanto, tá? Por enquanto lá dentro. Mas aí depois podem até estar fazendo o teste aí, tudo bem? Maravilha, já vou baixar a nova versão. O Wesley, próximo. Everaldo, tem mais 4 pessoas. Encerra nessas 4, né? Bom, rapidão. Só vou encerrar a última pessoa que nós vamos responder a pergunta, vai ser a Juliana. Desliga sua mãozinha daí, José. Eliane, desliga sua mãozinha. Acho que é outra pergunta dele, viu, Everaldo? Ele já tinha saído. De novo? Tá bora. A última é a Juliana, nós vamos fechar na Juliana lá. O Vanilco, pode perguntar. Vanilco, pode fazer sua pergunta. Sou eu ou é outro nome? Vanilco. Não, é o seu quase xará. É o Vanilco. Vanilco. Pode falar, Vanilco. É Vanilson. Vanilson Antônio. É porque está como Vanilco aqui para nós aqui, mas pode falar. Vanilson, pode falar. Eu acho que ele está com algum problema. Vamos para o Devanir, então. Devanir, pode fazer sua pergunta. Peraí, Everaldo, o Devanir deve estar tentando ligar o áudio dele lá. Só um instante. Liga o microfone, Devanir. Pronto. Eu tenho rescisão, o funcionário pediu, vai vencer agora dia 15. Eu já venho informando a saída, no caso, né? A saída, contra admite, tá. Eu ainda, nesse caso, dia 15, eu informo só a movimentação da saída dele, eu vou ter que fazer já a rescisão lá no E-Social. Ele pediu para sair. Bom, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. A rescisão, o desligamento vai se dar no dia 15. Isso. Ok. Então, no dia 15, a gente tem que informar isso para o E-Social. O desligamento. Faz a rescisão aqui dentro do sistema, normalmente,
e faz o envio do desligamento dele para o E-Social. E uma observação, só reforçar aqui, quando a gente faz o desligamento do empregado, no caso agora, vale para todos os grupos, né? A gente manda todas as verbas. Então, o que acontece? Quando a gente fecha a rescisão, lembra que a gente faz o cálculo do saldo de salário. Então, quando a gente manda o desligamento, vai tudo. Ou seja, às vezes você vai querer ver o S1.200 desse empregado. A gente não pode mandar a folha dele separado do desligamento, tá? Até aconteceu casos do usuário mandar a folha para depois mandar a rescisão. Quando chega a rescisão, tem folha lá no portal. O portal rejeita, porque não pode, tá? Então, fez a rescisão, quando você enviar o S2299, vão todas as verbas, as rescisórias e as de saldo de salário. E nessa hora, não manda mais nada, ou seja, o S1.200 desse empregado cai por terra, tá? E mais uma observação também, Vanil, só pegando o gancho aí, quando o empregado está desligado, se você for lá na parte da folha de pagamento, você não vai ver lá para você ver o que foi, não. Você vai ter que acessar o cadastro dele, na parte da movimentação cadastral, achar onde fala lá que ele está desligado, que ele foi demitido, clicar no linkzinho lá, para abrir as verbas dele, tá? Porque às vezes você não vai ver a verba e pensa que o sistema não mandou, mas o sistema mandou. Tanto mandou que se ele não mandar, o E-Social rejeita, entendeu? Então você tem que mandar assim, viu, Vanilson? No dia 15, faz seu desligamento e envia, e junto com esse desligamento já vão as verbas, tá? É o Devanir, né? O Vanilson. Devanir, desculpa. Não, mas resolveu, beleza. Obrigado. Josué, pode fazer essa pergunta. Próximo. Bom dia, de novo. Gente, em relação à alimentação do S1210, eu tenho lá na aba pagamentos, eu tenho pagamentos E-Social e tem pagamentos integração contábil. Eu tenho um grupo de assessoria de empresas tributário e contábil, todas do grupo 3. E eu estou fazendo uma sugestão para evitar retrabalho e possível erro, porque eu faço contabilidade para todas, sem exceção, e eu preciso de fazer isso integrado. Então, se eu paguei a folha normal, se eu digitei o pagamento da folha normal para efeito de integração contábil, por que não aproveitar isso já para efeito de pagamento do E-Social também? Tem jeito? É possível pensar nisso? Não, na verdade, José, nós vamos trabalhar nessa questão, porque da maneira como foi concebido o pagamento que nós temos lá para integrar com a contabilidade, a gente vê que é diferente daquilo que o E-Social cobra de nós hoje, né? É diferente. Sim. E eu entendo que é um diferente até melhor, mais claro de entender. Então, a gente vai ter que descontinuar aquele pagamento que nós temos hoje, vamos ter que descontinuar e ajustar o sistema para pagar ou para integrar com a contabilidade em cima desse pagamento que vai para o E-Social também. A gente vai ter que fazer esse ajuste. Tá? Ok. Para fazer os dois serviços. Mas eu entendo que, inclusive, o pagamento que tem no E-Social é o que tem que valer a partir de agora, porque ele é o juiz da questão. Exatamente. Né? Não tem como ser diferente disso aí, tá? Porque da maneira como nós temos hoje, é meio que tudo junto ali, né? E a gente fica meio que engessado quando a gente informa esses pagamentos. Com o E-Social, a gente tem essa flexibilidade. Eu só não consigo te falar aqui quando que eu vou colocar essa parte, mas que nós já temos isso no nosso radar, a gente já tem, tá? Ok, obrigado. A Juliana Martins é a última. Juliana. Pode abrir, Juliana, seu microfone. Só para reforçar aí, a questão das rubricas do Cleide, essa parte aí, foi muito bom o Cleide já ter organizado, porque vai matar muitos problemas nossos, muitos, entendeu? Essa parte aí foi ótima. O Cleide pode tirar da responsabilidade dele muita coisa que não é dele, não precisa dele levar, principalmente as incidências, é a responsabilidade dele, é a responsabilidade nossa. Quando ele abre nos campos, já tira isso dele. Vamos deixar pegar as nossas responsabilidades de usuário pra gente e deixa o Cleide só com as dele, que ele já tem demais, né? Diga-se de passagem. Só bota uma travinha lá, Cleide. Só lembrete de pro usuário. Confira as incidências da rúbrica. Quando nós abrimos lá, só lembra um lembretezinho. Confira suas incidências, só isso. Cada um vai lá e coloca a incidência do jeito que quer. Não puxa coisa pra você, não. Você já tem coisa demais. E encontrar a parte informativa da Ana, tenta ajustar elas.
Vai ser muito útil. Tá bom. Deixa eu só falar, o Guilherme está insistindo. Peraí, ó. O Daniel tá perguntando lá, colocou no chat. Daniel, faça sua pergunta. Daniel Benedito. Uai. Ele tá presente. Ela tá aqui presente, puxa. Tá presente. Daniel Benedito. Tá. Fala. Juliana aí, a Juliana, só para registrar aqui, que a Juliana também é uma parceira nossa, viu, Everaldo? Ela contribui muito aí nas sugestões, nas críticas, sempre construtivas. Mas ela tem que aparecer a carinha dela toda, né? Ela hoje. É foto aí, ó. O Guilherme está insistindo na pergunta aí, Everaldo. Guilherme, fala, senhor, enquanto o menino fala. Tá bom. Guilherme. Ô, Gleibe, eu só fiquei na dúvida. Toda empresa tem que fazer o cadastro lá no E-Social ou já manda direto? Você tem que entrar no nosso programa, certo? E fazer o envio dos eventos S1000, 1005 e 1020. Você tem que enviar para você ter essa empresa aberta lá e consultar as informações. Se você entrar e já estiver vendo alguma coisa lá, aí eu realmente não tenho essa experiência de não ter feito nada e via certificado já acessar. A expectativa é que isso aconteça logo, porque tudo que a gente está mandando, o E-Social, via de regra, vai lá e rejeita falando que está errado. Ou seja, eles têm todas as informações do empregador, porém, ainda é delegada a nós essa obrigação de colocar essas informações lá, né? Ainda, tá? Então, a minha resposta é sim, você tem que enviar a parte cadastral para você poder estar acessando essa empresa lá dentro do portal, entendeu? S1000, 1005 e 1020, que são as informações pertinentes ao empregador. Além das outras, claro, que são as tabelas lá que a gente já falou, que quadro de horário, cargos, rubricas e tudo mais, tá? Tá. Obrigado. O do Daniel, ele pergunta o seguinte: bom dia, Cleide. Ele está aqui, mas não quer falar, o que eu posso fazer, né? Referente aos múltiplos vínculos. Por exemplo, recolher o RCI em várias empresas, como vai ficar? Não vai ficar, já está lá, é só fazer o cadastro dos múltiplos vínculos, falar quanto que está recebendo em cada empresa. Quando você fizer o envio da folha, que é o S1200, já vai junto. Isso já Tatiana, tá tranquilo. Tá? O que mais, pessoal? Falta 15 minutos ainda. Tem essa pergunta da Tatiana Sakamoto aí, parece que é uma pergunta. Vamos ver. A parece Tatiana... sugiro que faça na prova que pode fazer isso aqui, o FDRI, né? Pode. Guilherme, Cleibe, vamos procurar aqui. Yoga, Guimarães, Sindicato, Daniel, Tatiana. Sobre esses pagamentos, é a data que a empresa vai pagar, tipo salários, férias e rescisão? É a data que de fato ocorreu o pagamento. Certo. É a data do pagamento, não tem que... na verdade, você pode até colocar uma data fictícia lá. Aí vou voltar lá no caso da Marta, né? O empregador só pagou depois, mas se ela já quisesse deixar tudo pronto lá, poderia. Só que é uma informação não verídica, né? Porque, querendo ou não, vai ter que voltar lá atrás para corrigir isso aí. Mas a expectativa é que a gente sempre informe a data que de fato ocorreu o pagamento. Por quê? Porque se lá no futuro o empregado questionar alguma coisa, todo mundo vai consultar o quê? A data que consta lá no E-Social, seja lá quem for. Os juízes e por aí vai, né? Então, essa data é a data que de fato ocorreu o pagamento, tá? É outra do Daniel. Eu só estava falando, Cleibe, como a Ana pediu fazer vídeos curtos, interessante, fazer o 1210 também. Eu aprendi muito com a entrega da 1210. Ele tem horas que confunde a gente. Só eles perguntando isso. Alguém mais tem pergunta? Não, Veraldo, só um pouquinho. O Daniel, eu vi, subiu aqui, eu vi rapidinho. A questão dos múltiplos vínculos seria com relação ao imposto de renda.
Eu vou falar o que o programa não está fazendo. Conversei com o senhor Derocê, a pergunta dele é mais ou menos assim: eu trabalho, eu sou funcionário, sei lá, presto serviço para o sindicato, mas eu presto serviço para outras 10 empresas. O cálculo do imposto de renda para RCI, tá? Do imposto de renda, eu calculo o imposto de renda aqui dentro da empresa. Eu não faço cálculo olhando para o que ele recebe de outras fontes. Nas outras fontes vai ser o cálculo conforme o rendimento lá. Quando você fizer a sua declaração, aí vai ter o ajuste anual. Então, a gente não calcula o imposto de renda olhando para as outras. Não interessa o outro. A gente só faz isso pensando na Previdência, até porque existe um teto de recolhimento, tá? O imposto de renda, o cálculo é do que ele recebe na própria empresa. Eu não olho para os vínculos. O Fábio quer fazer pergunta, parece. Ele levantou a mão e o Fábio. Opa! Eu quero falar para falhamento. Muitas empresas agora vão descobrir que estão achando que são do simples e são do presumido. Por quê? Porque quando foi feito o faseamento para separar quem era grupo 1, grupo 2 e grupo 3, lá em 2018, a Receita Federal determinou o seguinte: lucro real é quem em 2016 faturou acima de 78 milhões. Demais serão do lucro presumido, exceto o Simples Nacional, aquelas que a Receita Federal tirou a fotografia do CNPJ em 1º de julho de 2018 e determinou: quem está em 1º de julho no Simples Nacional vai ser Simples Nacional para o social. Aí as empresas que nasceram depois de 1º de julho, vamos dizer que ela nasceu em agosto, no Simples Nacional. Então, ela nasceu no Simples Nacional, ela vai entregar o E-Social no Simples Nacional. Aí, em 2019, essa empresa, por um motivo lá, mudou para o lucro presumido. Não interessa se ela mudou em 2019 para o lucro presumido. Ela nasceu depois de julho de 2018, o que ela nasceu, ela vai ser para o E-Social. Então, muita gente está pensando que é do Simples Nacional, porque em 2019 ou 2020 mudou para o Simples Nacional, mas se nasceu no presumido, depois de julho de 2018, 1º de julho de 2018, ela teria que estar fazendo no presumido. Onde vem aquelas questões de gente reclamando questão da RAI, que acha que em 2019 ela era do Simples, mas para o E-Social, se ela nasceu em 2018, depois de julho, no presumido, para o E-Social não interessa se ela mudou depois para o Simples. Ela está na obrigação do presumido. Não é isso, Cleide? É isso mesmo. É a fotografia que tinha lá em 2018. É isso que está valendo. É isso aí. Alguém mais, pessoal? Então, se não tiver, 2, 3... Eu vou encerrar a nossa reunião aqui só com a fala, então, para a gente poder terminar. Igual aqui eu fui elogiado, né? No meu trabalho, aqui você também gostou, você está vendo que eu sou muito seguro em 90% do que eu falo. É o seguinte, primeiro eu tenho que mostrar que eu tenho que ser um pouquinho impositivo naquilo que eu falo, porque se eu não, mesmo estando errado. Porém, pode ser que alguma coisa que eu afirme aqui hoje, depois eu vou mudar de posição, porque nem sempre a gente é detentor de toda a verdade, tá? E aqui, às vezes, eu falo uma coisa, não é porque eu quero bater de frente com ninguém, mas é com base naquilo que a gente lê, nas nossas convicções. Mas eu não vou ter a menor dificuldade, num outro encontro nosso, de falar, olha, aquela fala minha, conforme tal questionamento, não é assim, é assado, tá? Então, vai ser interessante, porque se tiver que fazer alguma mudança de posicionamento, seja na minha fala, seja naquilo que a gente já faz aqui no programa, a gente vai estar ajustando, tá? Então, não sou o dono da verdade. A gente vai construir esse entendimento aí de maneira conjunta, tá? Só com relação a pagamento, realmente o E-Social, ele entende que quando eu estou pagando a folha dia 5, e eu vou informar esse pagamento lá no 1210, esse sistema de pagamento da folha de janeiro, pago em 5 de fevereiro, para o E-Social, isso é regime de caixa. Quando é pago dentro do mês, o E-Social entende como regime de competência. Perfeito. Pessoal, isso mesmo. Eu acho que foi muito proveitoso e obrigado por vocês que provocaram essa reunião terça-feira, e na terça-feira não tinha jeito de refazer, e na hora parece que deu um clique, né? E nós passamos ela para quarta ou quinta-feira.
Mas quarta-feira chegou, aconteceu que faltou energia aqui, certo? Aí não deu para fazer. E na quinta-feira parece que está bem visto, certo? A reunião para quinta-feira, e fica assim para a próxima quinta-feira. Teve 88 pessoas aqui. Eu acho que essas 88 pessoas escutou bem o que ele falou, escutou os outros nossos colegas que está bem mais avante disso aí. E eu chamo a atenção de vocês mais uma vez. Olha, não brinque com esse trem, não. Na hora que o negócio ficar funcionando mesmo, vai ter penalidade. E as penalidades não vai ser pouca, não. Então, cuidado com o financeiro, cuidado com a ECD, tudo isso tem que ser analisado. Cuidado com os SPED da vida que você tem que apresentar. Não deixe nada para trás, porque depois que ficar limpinho, não tiver mais nenhum certo para o E-Social, para o ECD, para o STF, ou coisa assim, vocês vão pagar multa mesmo, certo? Então, não deixe passar, não. Então, da agora para frente, atenado, certo? Porque hoje a facilidade é muito grande, certo? Entre esses grupos, as notícias chegam muito rápidas. Então, fique atenado, porque se vocês bambearem, não vai ter perdão, não. Então, até na quinta-feira que vem. E se vocês quiserem assistir na terça, também pode, mas não se toca em negócio de E-Social na terça-feira. Vamos deixar para quinta-feira, tá bom? Então, até quinta-feira, se Deus quiser. Alô, pessoal. Obrigado. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, Cleide.